Olá pessoal, eu sou Fábio Eltz, da Integração Escola de Negócios. Trabalho bastante em desenvolvimento de lideranças e queria conversar um pouco com vocês hoje sobre os dilemas da liderança. Não é fácil fazer o papel de líder, né? E você convive diariamente com uma série de dilemas que às vezes você consegue uma solução e às vezes não. O que são dilemas? Normalmente dilemas são uma situação problemática que você tanto pode ir para um lado tomando uma decisão ou para outro. Muitas vezes essas situações são contraditórias, outras vezes são parecidas, você consegue até conciliar. Mas, por exemplo, um dilema, né, que o líder tem, coloco mais controle na minha liderança ou sou mais liberal? O que funciona melhor? Sendo mais liberal, posso ser traído pelos prazos, pelas condições, ser pego de surpresa. Coloco mais controle, estou assumindo um estilo meio antigo. Então, esse é um exemplo de dilema que a gente tem. E os dilemas, de alguma forma, tornam a vida mais difícil, né? O nosso cérebro é preparado para encontrar uma solução muito rápido para as coisas, né? Nós queremos uma resposta é ou não é, pode ou não pode, né? Estamos acostumados com uma vida, de alguma forma, muito clara, né? Muito linear. Então, quando você fala de liderança, algumas coisas não têm uma resposta tão pronta. Mesmo você trabalhando com uma literatura enorme em termos de liderança, com muitas frentes diferentes, né? Eu estou falando, imagino que agora você está já identificando alguns dilemas que tem na liderança, né? Eu trabalho com líderes, sou líder, então acabo conhecendo. Você já deve estar imaginando o que está passando na cabeça em relação à liderança. Então, dilema é isso, né? O que eu faço? Qual a decisão que eu tomo? Vou para um lado ou vou para o outro? Este lado é bom, este outro também é bom. Mas se eu for para este, vou deixar uma lacuna nesse lado. Ou seja, é uma confusão que acontece na nossa mente, né? E eu sempre gosto de dizer isso, é sempre oportuno lembrar que não fazer nada já é uma decisão. Ou seja, eu resolvi conviver com esse dilema, não estou fazendo nada. Não quer dizer que eu não decidi, eu já não estou fazendo nada, né? Está um pouco confuso, é isso, né? Mas vamos lá. Então eu quero dizer, quando você convive com um dilema há muito tempo e não toma uma decisão, você já não está fazendo nada, a decisão já foi tomada. Ou seja, não fazer nada é uma decisão. Vejam que dificuldade a vida da liderança, né? Aí você já tem um dilema enorme sobre o que ou não fazer. Mas vamos lá, vou trazer alguns dilemas para o líder, eu separei alguns entre tantos, alguns que eu mais convivo, que eu mais vejo nas empresas que eu visito, nos programas de liderança. Um dilema enorme, por exemplo, é saber quem eu quero na minha equipe. Eu quero grandes realizadores técnicos, operacionais, ou eu quero potenciais líderes que critiquem, que questionem, que inovem, etc. O que eu faço? Eu preciso entregar uma meta, preciso entregar uma produção. É ótimo ter grandes realizadores operacionais na equipe, mas a área também precisa crescer. O que eu faço, então? Para que lado eu vou, né? Como achar o ponto de equilíbrio aí? Eu também queria ter potenciais líderes na minha equipe, pessoas que pudessem inovar, me questionar, me ajudar a crescer e ajudar a área a crescer. É o dilema que o líder tem. Muitas vezes, esse dilema demora muito tempo para ser resolvido. Quando ele se dá conta, ele pensa, eu tenho uma ótima equipe, muito operacional, muito focada, há 3 anos. Sim, mas eu não tenho ninguém que possa me substituir. Aquele dilema de ter o sucessor. Bom, daí eu penso, não, então eu vou ter alguém para me substituir, vou investir nessa pessoa. Às vezes essa pessoa não entrega o operacional que você espera. Então esse é um dilema, né? Depois a gente fala como resolver. Até parece que eu vou ter uma fórmula legal para isso, né? Não contem com essa parte. Então, esse é um dos dilemas. Quem eu quero na minha equipe? Outro dilema é foco no trabalho de gestão e liderança ou foco nas minhas contribuições técnicas e operacionais? Você era um operacional, passou a líder,
ou já está há muito tempo na liderança, onde eu olho mais na minha gestão? Cuido mais de aspectos de gestão e liderança ou mais dos aspectos operacionais? A meta todo mês é cobrada, você todo mês é questionado, você todo mês precisa apresentar resultados. E você acaba esquecendo de fazer a gestão, acaba esquecendo de liderar as pessoas, né? É o dilema que você tem. Às vezes você gasta tempo em reuniões, conversando com as pessoas, treinando, dando feedback, e daí o que acontece? Você fica achando que está perdendo tempo e não está produzindo. Claro que fazer as contribuições técnicas dá uma sensação muito legal, dá uma sensação de realização, de entrega, de tudo isso, né? Então, às vezes você foca na entrega operacional, nas contribuições técnicas que você pode usar e que você sente orgulho. Você estudou, se preparou, conheceu a empresa, conheceu as circunstâncias, você quer focar nessa parte operacional. Então vejam o dilema. Cuido mais da gestão e da liderança ou valorizo mais, entrego mais a minha parte técnica operacional? Eu faço mais rápido, eu faço melhor, eu conheço tudo. E esse dilema, como você resolve? É mais uma situação que você tem que pensar. Se você não pensa sobre isso, depois, quando você vê, passou um ano e você não tem uma solução ainda. O dilema continua existindo. Em algum momento da vida, em algum momento no ambiente organizacional, você vai pensar isso. Nossa, estou sendo muito técnico, muito operacional, entregando resultado e meta, mas não estou fazendo gestão e nem liderando como deveria. Em outro momento você diz, nossa, estou investindo muito em liderança, as pessoas me consomem o tempo, o que eu faço? Outro dilema da liderança. Vamos para mais um. Quando você vira líder, ou depois de um tempo que você já é líder, você não consegue mais acompanhar todos os processos operacionais. Você precisa confiar nas pessoas. Você não vai ter o controle de tudo, né? Daí o teu diretor te chama e pergunta, como é que está tal coisa? Você não sabe. Você precisa ir lá e perguntar para o analista que fez. Você não tem o controle de toda a operação. Você se sente um pouco mal sobre isso, né? Eu não sei o que está acontecendo na minha área, é um dilema. Você não vai conseguir saber tudo. Até que ponto eu consigo enxergar e controlar tudo? Você tem indicadores, você tem métricas, você acompanha as pessoas, os relatórios, os resultados, acompanha a atividade operacional, mas tudo você não consegue. Então, você não vai conseguir acompanhar todos os processos organizacionais. Claro, se você tem uma equipe pequena, 2 ou 3 pessoas, você está dentro do processo operacional. Agora, se você tem uma equipe maior, é bastante difícil. Acabei de lembrar agora de equipes remotas. Mais difícil ainda você liderar a equipe remota. Você não está lá, não conhece o processo. Então, esse é um dilema da liderança. Até onde eu preciso conhecer cada detalhe do processo e das operações? Muitos líderes são originários da área técnica, ou seja, eles dominavam todo o processo e toda a operação. Por isso que passaram a ser líderes, né? E daí, como você faz se você não domina mais isso, né? Como é difícil. Chegou uma pergunta agora aqui, vamos ver o que nós temos. Uma só, deve ter muita pergunta por aí, né? Então, a Ana de Abreu, me tornei líder há pouco tempo, né? Tenho um mentor, alguém líder da minha empresa com mais experiência. Muito legal a mentoria. É uma coisa que funciona muito e que ajuda muito, né? Pode me ajudar a saber como resolver alguns dilemas? Sem dúvida nenhuma. A gente já vai para a solução, né? Eu estava escondendo a solução. Eu acho que conversar com alguém sobre os dilemas é importante. Senão você fica com esse dilema no ar. E se você tem um mentor, realmente aproveite esse recurso para você pensar, investigar, avaliar um pouco mais os dilemas, né? Mentoria é uma coisa legal e que ajuda realmente um dos primeiros assuntos que você trabalha, o que está acontecendo, no que eu tenho dúvida, no que eu estou inseguro, que são os dilemas. Então, Ana, é muito legal, aproveite bem o seu mentor. Não é todo mundo que tem, né? Aproveite bastante. Outro dilema que a liderança tem é manter o interesse em questões estratégicas e culturais ou atender todas as demandas do dia a dia. Quando eu vou pensar estrategicamente?
Quando eu vou conseguir, de algum modo, parar e pensar na minha área em 2022? É um prazo bom, daqui a 2 anos e pouco. Como é que vai estar a minha área, né? Que equipe eu preciso para dar conta desta área? Quais são os desafios que a área irá enfrentar? E eu, que líder eu tenho que ser para dar conta dessa equipe, desses desafios? Quando que eu paro para pensar nisso? Quando eu tenho interesse nesse aspecto cultural, né? De alguma forma estratégico, e o quanto eu me dedico a atender todas as demandas da rotina. É um dilema. Se eu deixo de atender a rotina, eu me sinto culpado por não entregar, por atrasar, por não tapar. Se eu não penso estrategicamente, eu também me sinto culpado, né? E os aspectos culturais? Como é o DNA da minha empresa? Como essa cultura funciona? Como é que é o jeitão? Como que é o nosso jeito de fazer as coisas? Então, de algum modo, esse dilema é muito forte na cabeça dos líderes, né? Me envolvo mais com questões estratégicas e que não tem uma resposta certa. Pensar em estratégia, eu preciso me dedicar, estudar, ler, aprender, conhecer, né? Não tem uma resposta certa. Já as questões do dia a dia, as demandas do operacional, têm resposta certa. Você sabe como fazer, você já tem experiência, você já sente certo prazer em entregar isso. Então, é um dilema, o quanto eu faço de cada coisa. Bom, refletindo um pouco, eu só estou piorando a vida de vocês, não é? De algum modo, eu não estou trazendo solução. Calma, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou trazendo os dilemas. Falar do dilema já é legal, já é bom a gente entender. Então, a gente falou do primeiro dilema, que é manter como subordinado grandes realizadores técnicos e não potenciais líderes. Nós falamos do segundo dilema, que é focar na gestão e liderança ou focar mais na contribuição operacional que eu tenho para dar, né? Terceiro dilema, não conseguir acompanhar todos os processos, indicadores, resultados operacionais da área, né? Eu tenho que contar com uma equipe para que isso aconteça, né? Falamos no quarto dilema, manter interesse em questões estratégicas e culturais ou atender todas as demandas do dia a dia. E tem um último dilema que eu acho que não tem líder que não tenha passado por isso, né? Aquele estilo de liderança baseada em comando e controle, né? Eu mando, defino e controlo ver se foi feito. Mas isso é antigo, isso já não está na moda, as teorias de liderança já não acham tão legal essa coisa de comando e controle. Pois é, mas qual o estilo melhor? O que eu faço, então, se não é comando e controle? Como é que eu garanto resultados? É o dilema do líder. Estou sendo legal, meu estilo de liderança é moderno, é legal, é bacana, é adequado, é ético, é politicamente correto, seja lá o que for. Então, nós temos na nossa mente ainda aquele padrão de liderança com comando e controle. Será que funciona para algumas pessoas, para algumas equipes? Será que isso está atualizado? Será que não? Como eu vou fazer? É outro dilema, para a gente fechar os nossos dilemas, é mais um dilema que a gente tem. Ok, comando e controle é feio. Assumo o quê? Qual o estilo que eu vou adotar? Como tem que ser? Qual é o padrão? Né? E a gente fica com esse dilema. Bom, eu não prometi bem, mas eu disse, né, que nós iríamos, de alguma forma, falar como solucionar isso. Esses dilemas não têm uma resposta certa, por isso que são um dilema, senão seria um teste, alguma coisa assim, né? Primeiro aspecto que tem que fazer no dilema é mapear esse dilema, entender o que é um dilema para mim, quais as alternativas que eu tenho. Depois também pesar cada uma das opções. Por exemplo, vou investir mais em estratégia e cultura. Vantagens. Vou conhecer mais a empresa, vou pensar o futuro, vou melhorar, vou me desenvolver. Desvantagens. Isso vai consumir tempo, pode não ser tão fácil como eu imagino, pode ser um pouquinho mais complicado, não tem uma resposta certa. Bom, deixa a cultura e estratégia de lado. Vamos atender as demandas do operacional. Vantagens. Atinge o resultado, operação certa, correta, entrega o que precisa ser entregue, metas atingidas, etc. Desvantagens, não estou me preparando para o amanhã, de alguma forma estou só focando
no hoje, estou ficando míope, não estou enxergando o futuro, não estou me desenvolvendo. Então, como eu disse, uma das soluções para o dilema é mapear o dilema, olhar vantagens e desvantagens de cada opção que você tem, né? Você vai ter que, de alguma forma, pesar isso. Ver o que é administrável desse dilema e o que dá para conviver. Talvez eu não tenha que ir para um lado ou para o outro. Talvez eu vá administrando. Preciso pensar em estratégia mais agora, nesse mês. Vou focar mais no operacional. Talvez eu possa ir colocando um pé em cada lado, né? De alguma forma, visitando cada uma das situações. E também eu tenho que negociar a decisão. Eu não posso tomar uma decisão de ir para um lado ou para o outro sem compartilhar. Colocar para o meu diretor, não estou pensando no amanhã porque está complicado hoje. Vou focar 6 meses no hoje, na operação, baixar a cabeça e trabalhar. Daqui a 6 meses eu começo a pensar na estratégia. Talvez seja uma solução para o dilema, negociar um pouco. Então, primeiro passo, fazer um mapeamento do dilema. Segundo passo, analisar cada parte, calcular os riscos, etc., ver o que é administrável, terceiro passo, e quarto passo, negocia o que você decidiu. Mas pode ter certeza, surgirão mais e mais dilemas no seu dia a dia. Essa é a vida da liderança, né? É o jeito de conviver. Temos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. José Paulo, né? Alguma dica de como ampliar a visão para conseguir pensar mais estrategicamente? Sem dúvida nenhuma, tenho boas dicas aí. O dia a dia te absorve na operação. As urgências te chamam, te encontram onde você está. Quer pensar mais estrategicamente? Se fecha numa sala durante 1 hora, com lápis e papel na mão e começa a desenhar. O que vai ser a minha área no futuro? Não leve o celular, né? O que vai ser a minha área no futuro? Que equipe eu vou precisar? Quais serão os desafios? E fique ciente, não é em 1 hora que você terá todas as respostas. Você tem que fazer isso periodicamente. 1 hora essa semana, na semana que vem foi mais fácil, 1 hora na segunda, 1 hora na quinta, e você vai começando a enxergar cenários. Claro que vale olhar concorrência, olhar planejamento da empresa. Eu digo que pensar mais estrategicamente é um amadurecimento. Precisa ser em doses homeopáticas. Você passa um dia inteiro resolvendo emergências. Agora você não consegue passar um dia inteiro pensando estrategicamente. Você precisa realmente parar e pensar um pouquinho. Você vai precisar forçar um pouquinho o seu pensamento estratégico, né? Durante a rotina você não consegue. Então crie o hábito de veja qual o tempo bom para você. É 30 minutos, é 40, é 1 hora. 10 minutos é muito pouco. Acho que a partir de 40 minutos é legal. Vou parar 40 minutos e pensar. Vai ser estranho, cheio de coisas para fazer, você parando numa sala, num ambiente fechado, num café, seja onde for. O que vai ser da minha área em 2022? O que o concorrente está fazendo? Vai parecer estranho na primeira vez. Você precisa vencer essa resistência e começar a pensar, criar esse hábito de pensar estrategicamente. Mas então, pessoal, a gente falou de dilemas. Dilemas fazem parte da vida, né? Seria legal eu ter uma solução para vocês. Não tem. É realmente aprender a conviver, aprender a medir riscos, saber o que eu posso fazer, o que é viável, o que dá para administrar, né? Então, essa é a vida da liderança e dilemas fazem parte da vida, né? E você vai precisar ver o que é suportável. Mapear os dilemas é uma coisa muito legal. O que está passando agora? Que decisões eu tenho que fazer? Para que lado eu estou indo? É o primeiro passo. Depois de mapear, a coisa fica mais tranquila. Mas a última dica que eu tenho para vocês é aprendam a conviver com dilemas e acreditem, o nosso cérebro é capaz de conviver com essas situações antagônicas e buscando soluções que são adaptáveis em cada pedaço a essa situação. Espero que eu tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre os dilemas, né? Talvez eu tenha piorado, talvez vocês estivessem tranquilos no dia a dia e eu levantei alguns dilemas que vocês não tivessem dado conta. Mas é melhor do que ser pego desprevenido. Então, boa sorte na liderança, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.